Muito bem, saudações a todas as pessoas que estão remotamente conosco neste encontro. Muito boa noite, nossa convidada, querida professora Maísa, mais uma vez, seja bem-vinda, certo? É uma grande satisfação tê-la conosco nesta noite, assim como todas as demais pessoas. Para quem está conosco pela primeira vez, o programa Diálogos do LAI é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, nós chamamos de LAI, que é vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a FMVZ, da Universidade de São Paulo. Nós ficamos no campus Fernando Costa, da USP, na cidade de Pirassununga, no interior do estado de São Paulo. O nosso objetivo com este programa dos diálogos é proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, de vivências e de pontos de vista que entendemos poderem contribuir para o desenvolvimento das nossas pessoas, das nossas carreiras e da nossa sociedade. O encontro de hoje, ele também é promovido pela disciplina de Sociologia e Extensão, uma disciplina de graduação da FMVZ da USP, e também pelo Grupo de Acolhimento e Apoio Educacional, o GAI, que também faz parte do nosso laboratório e, consequentemente, da FMVZ. Então, portanto, eu queria também deixar nossa saudação às nossas alunas, nossos alunos da turma 104 da graduação da FMVZ que estiverem eventualmente nos assistindo. Meu nome é Augusto Halber Gameiro, sou professor da FMVZ da USP e também um dos pesquisadores do LAI. Então, com essas palavras, digo que é uma enorme satisfação estar recebendo todos vocês aqui e a professora Maísa Ravanini para conversar com a gente. Eu vou fazer uma breve apresentação sua, professora, depois você, por favor, fale mais um pouquinho da tua experiência pessoal, profissional, como você se sentir melhor, tá? Então, a professora Maísa, ela é graduada em psicologia, ela é feminista, funcionária pública, que certamente ela vai falar do trabalho dela, e também psicóloga clínica. E eu tive a grande satisfação de ter sido aluno dela em algumas disciplinas no curso de psicologia, que eu acho que alguns de vocês sabem que eu estou cursando. Então, ela realmente, além de uma excelente profissional, é uma pessoa maravilhosa e certamente vocês sentirão isso nos próximos minutos. Então, a gente convidou a professora Maísa para falar com a gente sobre Mulheres em Foco, sexualidades e objetificação da mulher na sociedade capitalista. Eu queria falar para a professora que o tema da mulher e da sexualidade, de uma forma geral, mas principalmente o tema da mulher, é um tema muito recorrente. Praticamente todas as turmas da disciplina de Sociologia e Extensão nos sugerem que a gente fale desse tema. E nos últimos anos, né, eu tenho, então, convidado mulheres, obviamente, para falar sobre isso, né, porque ninguém melhor do que vocês para falar do assunto. Então, professora, muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? Sinta-se à vontade. Não sei se quer usar slides, você só vai conversar. A casa é sua. Obrigado mais uma vez e seja bem-vindo. Gente, muito obrigada. Assim, é uma honra e uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, especialmente por esse encontro com o Augusto, que realmente foi meu aluno aqui na cidade de Leme, quando eu estava docente na faculdade aqui. E eu me recordo, assim, até hoje, com muito carinho, né, sobre os nossos diálogos em sala de aula, especialmente sobre Spinoza, que é um filósofo, nós dois assim, temos em comum, né, com muito afeto, com muito amor. E a turma toda do Augusto também é uma turma que mora no meu coração. Então, enfim, é um prazer estar aqui hoje com vocês. E especialmente, né, falando sobre um tema que me é tão visceral. Eu acho que quando eu coloco na minha apresentação que eu sou declaradamente feminista, isso já me traz a perspectiva de um lugar que me atravessa de uma maneira assim muito intensa. E eu faço questão de falar isso para todos os meus pacientes, por exemplo. Eu estou aqui gravando a live com vocês do meu consultório aqui em Leme. E eu faço questão de dizer isso porque isso também atravessa as minhas práticas enquanto psicóloga. Né? Eu me recordo que o último discurso que eu fiz aqui na faculdade, quando a gente tinha turmas se formando, foi justamente um discurso dizendo que a nossa profissão, né, a psicologia, é uma profissão combativa. A gente assume lados, sim. A gente se posiciona assim, né? E aí acho que nada mais coerente com isso, com essa proposta da minha profissão, do que eu me posicionar.
E aí, claro, né, vejo aqui, assim, de uma maneira bem geral, que a maioria das pessoas que participam do nosso encontro são mulheres, né? Acho que de uma maneira muito esperada, inclusive, porque esse é um tema que eu venho trabalhando já tanto na minha profissão, assim, quanto na minha vida pessoal há alguns anos, e eu tive o prazer, né, como funcionária pública, de trabalhar durante 3 anos com mulheres vítimas de violência. Aqui em Leme, a gente tem uma política pública para atendimentos às mulheres vítimas de violência, na assistência social especializada. E eu digo que eu tive assim, esse privilégio, porque além das histórias que cruzaram o meu caminho, eu pude também me deparar com a minha história, né? Porque nós, mulheres, sofremos violências e assédio e somos objetificadas desde muito cedo sem a gente saber. Né? Eu me recordo de uma das falas que eu fui fazer quando eu estava trabalhando nesse centro de atendimento a mulheres vítimas de violência. Uma das escolas aqui de Leme, a IPEC, que eu sei que tem aí em Pirassununga também, me convidou para fazer uma fala para as adolescentes, assim, 16, 17 anos, justamente sobre assédio, feminismo e tal. Eu falei, poxa vida, né? Falei, tô tão acostumada a falar com adulto. Falei, como é que eu vou fazer essa fala para essa meninada, que para mim é um desafio, né? Falar com adolescentes, enfim. E aí eu falei, acho que nada melhor do que partir da minha história, né? E eu contei para aquelas meninas, né, para aquelas alunas que estavam lá, o meu primeiro assédio. Demorou muito tempo, inclusive, para eu sacar quando tinha sido o meu primeiro assédio. E eu só tinha 9 anos de idade quando isso aconteceu. Né? Então, eu imagino que vocês, mulheres, que me ouvem aí, que estão aqui presentes hoje, talvez faça muito sentido, né, se perguntar ou mesmo rememorar quando foi esse primeiro processo de violência de gênero, porque a gente está falando de coisas que são muito caras à sociedade, especialmente vocês estão, né, numa disciplina de sociologia, em que a gente estuda justamente como as relações humanas vão se dando, vão se tecendo, né, no tecido social, e a gente precisa se lembrar de que nenhum desses acontecimentos é aleatório, né? Acho que quando eu justamente, né, coloco que eu parto de um lugar muito específico, que para além da minha formação, claro, é um lugar de uma feminista declarada, é porque justamente eu já lanço o olhar sobre todos esses dispositivos, as instituições, os discursos, as linguagens que vão se atravessando e que vão se compondo para justamente produzir tudo isso que a gente vive. Né? Então, nada disso é aleatório. Né? A gente, não é à toa, não sei se em sociologia vocês estudam algo, Augusto, assim, de ideologia, algo do tipo? Sim, então, assim, é muito legal tudo que você nos traz, e você traz um ponto fundamental, que inclusive foi tema de revisão da nossa aula de ontem, e é muito importante, professor, que você entenda isso, que é o seguinte, como nós, a maior parte das pessoas aqui são da turma da graduação, nem todos, mas boa parte, e é de um curso de medicina veterinária. Então, as ciências naturais são predominantes, assim, esmagadoramente predominantes. E no meu tempo de docência, nos 25 anos, dando aula para diferentes tipos de cursos, eu percebo que quanto mais o curso, quanto maior a carga das ciências naturais nos cursos, mais há uma tendência da gente naturalizar o mundo. Tá? Então, essa tua frase de que os acontecimentos não são aleatórios, isso é muito importante para nós. Tá? Então, assim, é muito importante que a gente não naturalize, né, as coisas no mundo humano, elas não são fatalidades, elas não são fatos imutáveis como o positivismo clássico que é dominante nas ciências naturais nos dias. Então, é muito legal que você comece a conversa resgatando esse ponto, né? Porque senão a gente acha que tudo é natural, que a pobreza é natural, que o preconceito é natural, e está tudo bem, né? Porque a consequência de compreender com natureza é entender que é assim mesmo e está tudo bem. Então, muito legal que você traga esse assunto, sim, a gente trabalha isso, a disciplina não é só de sociologia, é sociologia e extensão, então a gente acaba, talvez, dando um peso maior para a extensão, que é um lado mais prático da sociologia, mas sem dúvida que esse tema que você nos traz é muito importante. Então, o despertar para isso tudo é muito legal.
Inclusive a tua primeira fala, né, que eu achei extremamente importante quando você fala que a psicologia ela precisa assumir posições. Essa suposta neutralidade tão divulgada nas ciências naturais, isso é muito forte. E principalmente na Universidade de São Paulo, que é uma escola mais tecnicista, né, talvez mais conservadora. Então a gente tende a achar que tudo é natural, consequentemente eu tenho que ter uma postura neutra, que a gente sabe que não existe. Então desconstruir um pouco disso é um dos objetivos que eu tenho na disciplina. Tá? Então é muito legal que você traga esse grande assunto, mas já trazendo o caso da violência, né, contra a mulher dentro do contexto. Então, é extremamente pertinente para nós tudo isso. E até esse rolê que você fala, né, das ciências naturais, eu estava lendo esses dias um texto de uma grande pensadora da área de estudos de gênero, depois a gente pode falar até um pouco sobre esses conceitos de gênero, machismo, patriarcado, etc., porque eu acho que permeia, né, muito o nosso lugar de mulher na sociedade, que a Judith Butler, né, extremamente famosa e conhecida, pelo menos nessa área de estudos de gênero, em que, num dos livros dela, ela problematiza justamente a questão do sexo através da natureza. E o sexo pensado enquanto homem e mulher, porque a gente não pode se esquecer que, biologicamente, né, pelo menos até hoje, nós trabalhamos com duas perspectivas de sexo produzidos pela natureza, né? O macho e a fêmea, o homem e a mulher, e etc. E ela faz um apanhado assim, extremamente extenso nesse livro dela, que eu não me recordo agora de cabeça assim, qual livro que é, mas em que ela problematiza que as próprias ciências naturais articularam saberes, filosofias, perspectivas médicas, perspectivas sociológicas, antropológicas, que culminassem nessa perspectiva de que o sexo macho-fêmea é natural. Então, assim, a gente para pensar que isso é uma construção, né, até do próprio sexo, da própria concepção de sexo macho-fêmea, porque quando a gente olha, vocês sabem disso melhor que eu, né? Se vocês estão na medicina veterinária, vocês vão saber que tem muitas espécies animais que se comportam de uma maneira muito diferente em relação à nossa espécie, né, a espécie humana. Então, quando ela lança a mão dessa problematização, você fala assim, cara, realmente, né, eu estou vivendo num mundo em que as ideias e as perspectivas são ditadas por uma série de articulações. Veja, para trazer um pouco mais próximo da gente, né, nós seres humanos, a gente, para se formar quem a gente é, a gente também é fruto de articulações, né? As articulações das nossas famílias, as articulações do meio social em que a gente vive, né? As articulações da época histórica em que nós estamos inseridos. Eu, por exemplo, esse ano vou fazer 40 anos. Sou de uma época, e o Augusto também em que nós não tínhamos internet à nossa disposição. Nós não nascemos com internet, né? E nós, claro, fomos introduzidos no mundo das redes sociais, da internet, etc. E hoje isso domina, de uma certa forma, a nossa existência. Não é à toa, por exemplo, que a gente vê nesse cenário uma série de diagnósticos, inclusive, relacionados a psicopatologias, que vem nascendo de uma maneira completamente diferente se nós pegarmos, por exemplo, o século XIX. Né? Século XIX a gente não tinha todas as psicopatologias que nós temos hoje. Então, vejam, por que eu estou dando esse exemplo? Para dizer que as nossas relações humanas, inclusive a nossa perspectiva de mulher, a nossa perspectiva de sexo, de gênero, são perspectivas construídas historicamente. Né? A gente não tem mais hoje, de uma certa forma, o homem das cavernas lá com um tacape que batia na cabeça da mulher e puxava ela pelos cabelos. Não dessa forma, mas a gente tem isso em forma de violência, né? Então vejam que o modo ele permaneceu, né? A ação permaneceu. O que não permaneceu foi, por exemplo, o objetivo disso, né? Ainda naquela época, claro, a gente precisava dominar a fêmea. Então vejam que assim a gente está falando de uma dominação, que é por isso que a gente fala do patriarcado, por exemplo. A gente está falando de um sistema que é muito mais amplo do que a gente está acostumado a pensar e problematizar. A gente está falando de algo que é tão antigo, mas tão antigo,
né? Que isso, de fato, se naturalizou para nós. Como se naturalizou para nós também, por exemplo, a ideia de que mulheres vão ser mães naturalmente. Né? E eu gosto muito de falar sobre isso, assim, porque eu, por exemplo, sou uma mulher, né? Chegando aí próxima dos meus 40 anos, que decidi não ser mãe, porque nunca tive vontade de ser mãe. Eu não me recordo nenhum momento da minha vida em que eu senti esse desejo aflorar. Os meus pais, por exemplo, sempre quiseram que eu fosse mãe. Não, a nossa filha, imagina, a nossa princesinha, que depois virou essa pessoa toda tatuada, de cabelo curto. Imagina, né? Para os meus pais, que são mais conservadores, eu sou aquela figura que eles não imaginavam que eles fossem produzir, né? Em especial uma esposa, né? Não sou esposa. E aí é muito curioso, porque as expectativas também vão se modificando com o passar do tempo, né? Hoje, por exemplo, a gente tem a possibilidade de discutir sobre o processo que não é natural da maternidade, né? Nós podemos ter desejo de nos tornarmos mães, mas isso não é instintivo. Não é à toa, né, que tantas mulheres sofrem com a maternidade e isso vem sendo, né, cada vez mais discutido, especialmente nas redes sociais agora, com esse processo de nos tornarmos mães, porque a gente abandona grande parte da nossa identidade, né? E recentemente, talvez as mulheres aí, principalmente, devem ter visto que teve um caso, eu não me recordo, gente, me perdoem o estado, mas enfim, em que uma jovem ali, uma mãezinha jovem, acho que dos seus 20 e poucos anos, acabou assassinando a sua bebezinha, né? Que foi encontrada, enfim, numa lavanderia ali dentro de uma caixa, sei lá, de sabão, um rolê assim. E aí é muito curioso, né? Porque a gente problematiza. O que rolou ali? O que aconteceu naquele corpo? Né? O que aconteceu naquela relação que se deu e que culminou numa morte trágica de uma criança? O que estava passando por aquele sujeito, a ponto daquele sujeito conseguir romper com a fantasia e ir a ato e, de fato, matar uma criança indefesa, né? São questões que talvez antes a gente não problematizasse com essa possibilidade de abertura, né? E isso acontece, por exemplo, a partir da década de 1970. Né? Nos estudos feministas, a gente tem, a partir da década de 1970, a segunda onda do feminismo, e aí a gente começa uma outra produção de questionamentos em relação à sociedade, em relação aos pactos sociais, porque a gente vai produzindo a concepção de que nós somos sujeitos. E quando eu digo nós somos sujeitos, nós mulheres somos sujeitos, eu quero dizer que nós mulheres somos sujeitos desejantes, pensantes e protagonistas da nossa existência. Que historicamente, inclusive, foi algo apagado. Né? Foi algo apagado da história, porque a história é majoritariamente escrita por homens. Quantos pensadores aí vocês devem ter? E vocês estão num curso, que eu imagino que seja um curso... aí me corrige, viu, Augusto? Porque eu não sei, por exemplo, a Psico, eu sei que é um curso majoritariamente feminino. Como que está a medicina veterinária aí? É assim também. Há vários anos, desde que eu me conheço por gente, desde que eu dou aula, mais ou menos 21 anos, sempre foi no nosso curso majoritariamente feminino, mas eu posso estar enganado, mas eu acho que a proporção tem aumentado. De Tá? mulheres. Tem aumentado mais de mulheres. Só que eu acho que isso é geral para todos os cursos. Porque, por exemplo, eu sou formado em agronomia, que tradicionalmente era um curso masculino, e que hoje já tem, estatisticamente, um número maior de mulheres fazendo agronomia. Entendeu? Então, eu acho que, assim, as mulheres são privilegiadas em termos cognitivos também, elas estão ocupando mais as vagas, independente de qualquer outra coisa. E eu acho que esse é um dado interessante também, porque é datado historicamente, né? As mulheres, eu estava dando uma olhada nos dados até para o nosso encontro de hoje, aqui no Brasil, isso são dados de 2024, aqui no Brasil, de fato, a gente teve um aumento significativo de mulheres ingressando na educação e na profissionalização. Né? E isso é histórico, isso significa que nós estamos passando por modificações sociais e subjetivas e a gente tem procurado, por exemplo, via educação, uma outra forma de existir na vida, né?
Nesse tempo que eu fiz os atendimentos às mulheres vítimas de violência, eu produzi uma tabela de Excel, porque eu colocava na tabela de Excel a idade, escolaridade, renda, que eu pedia para elas me darem ali mais ou menos uma estimativa de renda, número de filhos, essas coisas. E eu tive, durante esses 3 anos, uma única mulher, mentira, duas mulheres, eu acho que por mim devem ter passado em torno de 200 mulheres, mais ou menos. Eu tive 2 mulheres que eram pós-graduadas. 2 mulheres que eram pós-graduadas. O restante tinha uma escolarização muito prejudicada. E aí vocês podem me perguntar, então, Maísa, a violência, o abuso, o assédio é um fenômeno presente nas classes socioeconômicas mais vulneráveis? Eu vou dizer para vocês não. Eu vou dizer para vocês o seguinte: quem chega ao serviço público, que afinal de contas, né, eu sou servidora pública, normalmente são as classes socioeconômicas mais vulneráveis, né? Mas a violência, ela está em todo o extrato socioeconômico. E essa coisa que a gente ouve, né, que independe de raça, independe de escolaridade, independe de qualquer coisa nesse sentido, é real. É real. Né? A gente não pode esquecer, inclusive, que o nosso país, e eu adoro falar sobre isso, assim, né? Quando o nosso país é invadido pelos portugueses em 1500, e aí invadido, tá? Não vamos passar pano para ninguém, não, para colonizador, não. Quando o nosso país é invadido pelos portugueses, como que se dá, né, a tomada do nosso país? Através da violência brutal dos povos originários, dos povos indígenas, né, como em todos os países colonizados do mundo. Né, os nossos que éramos chamados, né, países de terceiro mundo, não é à toa que a gente é chamado de país de terceiro mundo. Então, veja, a violência, que já é algo que antecede, né, todo esse processo, por exemplo, de colonização na história da humanidade, se perpetua na história de colonização do nosso país. Nosso país é forjado, gente, na violência, né, o nosso e outros. E é forjado na violência das nossas mulheres indígenas, das mulheres negras, das escravas que estavam aqui. Né? Então, assim, se a gente não faz essa relação, a gente acha realmente que a violência sempre foi assim, que é assim e que tem que sempre ser assim. Né? Se a gente, por exemplo, não fala de capitalismo, a gente não sabe a relação que tem o capitalismo com o machismo, com o patriarcado, e por que a gente ainda está relegado às funções de cuidado. Né? Nós, mulheres, vocês sabem disso, né? Nós, mulheres, muito comumente, aqui estamos nas funções de cuidado na nossa sociedade. Empregada doméstica, babá, professoras, especialmente professoras do ensino infantil e fundamental. Né? Universidades, a gente vê mulheres, né, nos cargos de docência, mas a gente vê muito mais homens nos cargos de docência, né? Então, assim, eu tenho até um amigo, hoje ele mora, a gente fez um mestrado junto em Araraquara, hoje ele mora em Praia Grande. Assim, um amigo queridíssimo, assim, fez história em Ouro Preto, depois foi fazer pedagogia não sei onde, um cara que veio da universidade pública e, né, prestou concurso, passou num concurso de educação infantil lá em Praia Grande, um homem. Gente, vocês não têm ideia, assim, do que ele sofreu por estar nessa função de cuidado. Porque a gente tem que se lembrar de que o machismo e toda essa engrenagem produzida pelo patriarcado, ela não vai produzir só mulheres vítimas do patriarcado. Ela vai produzir homens que também são vítimas e vitimizam, né? Que vão vitimizar alguém, que vão tornar alguém vítima. Então, ele ali que estava numa função com criancinhas, né, da educação infantil, a primeira coisa foi um grupo de pais e mães se juntarem na porta da escola e exigirem que ele não estivesse mais ali naquela função, né, de cuidado, embora ele fosse professor, mas de cuidado, porque ele poderia ser um potencial abusador. Então, veja, é muito complexo o rolê, porque a gente está falando de uma história que vai contando para a gente que os homens são abusadores. Né? Quantas vezes, eu também sou uma pessoa LGBT,
Quantas vezes eu escuto as minhas amigas falando assim para mim: ai, Maísa, pelo amor de Deus, ai, como eu queria ser sapatão que nem você. Queria ser sapatão porque, assim, eu não suporto mais homem. Tem jeito de ser sapatão? Né? Por que elas não suportam mais homens? Né? Porque a gente vem de uma história em que, infelizmente, todos ou muitos dos nossos relacionamentos com homens são relacionamentos extremamente traumáticos, né? Relacionamentos extremamente abusivos e violentos. E a gente vive ainda a reprodução de todo esse processo, né? E aí eu sempre brinco com elas, eu falo assim, vamos experimentar, né? Eu sempre dou uma zoadinha assim, vamos experimentar. Da mesma forma que você experimenta uma comida que você nunca comeu, vamos experimentar esse rolê aí, brincando, né? Porque é muito interessante você ver que a heteronormatividade, que é justamente esse processo de tornar natural a relação entre homens e mulheres, e só essa relação é a que é aceita socialmente, moralmente, vem sendo produzida de uma maneira tão adoecida que as pessoas querem, entre aspas, mudar a sua própria sexualidade. Né? E um tema assim, que eu vim debatendo muito, inclusive no meu processo de análise, né? Será que eu fui uma heterossexual compulsória? Não sei se as mulheres que estão aí já ouviram falar sobre isso, né? A gente tem falado de heterossexualidade compulsória. O que isso significa? Significa que, conforme nós vamos existindo nas nossas relações, a gente vai aprendendo que o normal são homens se relacionando com mulheres, homens se casando com mulheres, né? Isso seria, inclusive, o natural, o processo de naturalização da sexualidade, né? Da heterossexualidade. E aí, bom, eu fui, né, já casada com um homem durante um tempo, eu já tive aí os meus rolês pela heterossexualidade, e aí a gente tem debatido no campo dos estudos de gênero essa ideia de que nós, para sermos aceitos e sermos pertencentes, nós desenvolvemos, né, um processo de abertura a esse relacionamento heterossexual, mas a gente não questiona realmente se é isso que a gente deseja, se é isso que a gente ama, se é isso que a gente quer, né? E aí, como a gente tem dificuldade para problematizar as estruturas em que nós estamos inseridos, a gente vai vivendo como se aquilo sempre tivesse sido. Né? Como se eu também não tivesse interesse por mais nada no mundo. Só me interessam os homens. Né? Até porque a gente não pode esquecer que nós, mulheres, fomos formuladas para atrair os homens. Eu me lembro, né, de quando eu era adolescente, na minha época era aquela revistinha Capricho, Toda Teen, essas revistas que eu acredito que hoje não devem mais existir, pelo menos não em papel impresso. E aí era essa capa, né? Tipo, 9 dicas para você, sei lá, impressionar o carinha lá que você gosta. Porque na época eu não falava crush, né? Mas 9 dicas para impressionar o seu crush. Quantas revistas, né, destinadas às mulheres, assim, Boa Forma, inúmeras revistas, nós sendo bombardeadas o tempo inteiro, porque o patriarcado faz isso, né? A gente precisa pensar, patriarcado enquanto um sistema de opressão e privilégios, e aí a gente vai para definições básicas, né? Patriarcado nasce, inclusive, antes do capitalismo, tá? Às vezes a gente tem essa coisa de achar que o patriarcado existe em conjunto com o capitalismo, não, né? Eu sempre... Aí o Augusto também pode me ajudar, porque o Augusto vai estar mais por dentro disso do que eu, mas eu sempre gosto ali de dizer que a gestação do capitalismo começa ali a partir do século XII. Não sei o que você me fala, Augusto, se você acha que é isso mesmo ou não. Mas eu acho que o processo gestacional, né, do capitalismo... Bem embrionário, né? Isso, bem embrionário, bem rudimentar. Bem rudimentar, porque a gente associa o capitalismo mais com a modernidade. Então, isso. 1400, 1500, pra mas depois. aí já... e aí isso culmina com a Revolução Industrial, que é o top, né? Isso, no século XIX. Século XVIII, perdão, século XVIII. Mas se a gente pegar, por exemplo, voltar um pouquinho para trás, por exemplo, surgimento da moeda, é anos 1300, daí bate com o que você está falando. Tá, então fechou. Tá? Agradeço Bate com aí o o que você rolê. tá falando.
Porque aí vejam, então, o patriarcado ele nasce muito antes. O que é o patriarcado? Justamente essa relação em que a gente tem o poder do pai, né, o poder do macho, o poder do patriarca nessa família, as mulheres submissas. Isso não nasce com o capitalismo, isso nasce muito antes. Já nas comunidades, né, quando a gente não tinha ainda essa concepção de família moderna que a gente tem hoje, que é papai, mamãe, filhinho, crianças, etc., mesmo antes disso, a gente já tinha formações históricas com essa hierarquia, com esse tipo de hierarquialização. Me ajuda na palavra, você entendeu? Hierarquização. Isso, obrigada. Hierarquização. Exato. E é claro que também é super importante a gente falar uma coisa. Existem sociedades que são do matriarcado. Então, é a pergunta da Liura. Querida Liura, inclusive, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada por abrir a câmera, viu? Porque, olha, eu me senti aqui na época da pandemia, quando eu dava Pois aula. Arrasou. Né? Um prazer. Maravilhosa. Prazer conhecer você. O prazer é todo meu. A Liura foi nossa aluna há algum tempo, muito querida, vem seguido aqui. Liura, você quer fazer a tua pergunta? Que é bem isso que a professora Maísa está falando agora. Você quer fazer Quero a sim. pergunta? Retomando um pouco a sua fala, né? Quando você comentou sobre o Homem das Cavernas, que batia e tal. Uhum. Essa própria construção, eu acho que foi criada por alguém querendo que a gente pensasse isso. Porque, na verdade, as sociedades primitivas eram o quê? Terra é a nossa mãe, é a terra que gesta, ela é a mãe, não o pai. Exato. É muito engraçada nessa relação. Conta um pouco mais pra gente. E porque existe uma captura dessa ideia, né? Quem fala sobre isso é Simone de Beauvoir em Segundo Sexo. Né? Para quem tem interesse, né? Esse livro da Simone de Beauvoir é muito famoso, que é um livro com 2 volumes, inclusive, belíssimo. E, basicamente, assim, a Simone de Beauvoir fala que essa ideia de que a mãe terra, a mãe natureza, era justamente uma divindade, né, digamos assim, uma divindade feminina, uma divindade mulher, tanto que, de fato, né, é que tem algumas pinturas, algumas esculturas, eu não sei se escultura eu posso falar rupestre, mas eu lembro de algumas pinturas rupestres que justamente endeusam a mulher, a figura da mulher, né? Então, historicamente, a gente tem, de fato, essa modificação, porque houve uma captura dessa ideia. E na captura dessa ideia, dessa perspectiva que era sagrada, a gente distorce, né? A humanidade distorce e coloca a figura da feminilidade como algo frágil. Então, por exemplo, até a própria questão da menstruação, né? Esses dias eu li um artigo que falava, eu não me recordo aqui no Brasil, eu não me recordo qual tribo indígena, né, qual povo originário que era, vocês me perdoem, porque eu sei que são mais de 300 aqui no Brasil, né, se eu não estou enganada, mas falando de como a tribo lidava com a menstruação da mulher, porque nós, né, do Ocidente, os homens brancos e caucasianos do Ocidente, tudo mentira, porque a gente, tudo é fruto de miscigenação, e isso é uma puta de uma besteira, mas a gente lida com a menstruação como se a menstruação fosse uma fraqueza, né? Então a mulher fica, ai, fresco, tá naquela época, né? Ah, não sei o quê. E aí os povos indígenas não. A mulher, ela para completamente de fazer todas as atividades que ela faz na tribo, em comunidade, e ela é colocada de uma maneira extremamente respeitosa, ali num processo de descanso, de ser servida, de ser cuidada, porque aquele momento da menstruação é um momento extremamente sagrado e que se remete à produção de vida. Né? Então, assim, aquilo que nós destruímos dessa forma, né, a população indígena fala, opa, não, pera, não é assim, né? Então, se a gente pega toda e até o apagamento disso, né? Quando a gente fala nos estudos de gênero desse apagamento da mulher, da história, a gente pode muito bem trazer o apagamento dos povos originários também da história, né? Dos saberes. Vocês não sei se já ouviram falar do Michel Foucault. Michel Foucault, que é um grande pensador, né? De como... Na verdade, ele não é um grande pensador das relações de poder, porque a gente costuma achar isso, né? Foucault fala de poder, então o Foucault ele é só sobre as relações de poder. Não.
O Foucault, na verdade, ele vai estudar como a gente se torna o que a gente é. E aí, claro, nós somos atravessados pelas relações de poder. Então, aí Foucault não tem como falar da produção do sujeito sem falar das relações de poder. Né? E aí a gente vai lembrar de uma outra coisa, que poder para Foucault não é só opressão, como a gente tem, por exemplo, no patriarcado. Né? Poder para Foucault também é a nossa capacidade de resistir, como fazem os povos indígenas, a população negra, a população LGBT, mulheres, e por aí vai. Né? Então, assim, a ideia é que o Foucault traz isso, que até mesmo os saberes que ele vai... Eu não me engano exatamente, eu não sei exatamente qual é o termo que ele usa, não sei se são saberes do comum, pode ser que eu esteja enganada com relação ao termo, mas é mais ou menos isso. Ele diz que esses saberes também são cooptados e distorcidos para não serem credibilizados. E aí entram população indígena, né, os curandeiros, as mulheres, né? Eu estava lendo sobre... Tem um livro muito interessante, gente, da Vera Iaconelli, que é uma psicanalista muito famosa aqui no Brasil. Ela chama Manifesto Antimaternalista, né? E justamente, claro, porque vai debater essa ideia da naturalização da maternidade, dos afetos, inclusive, pelo filho, etc. E eu estava lendo um texto que falava justamente sobre as parteiras, sobre o saber das parteiras, né? Que é algo que a gente não vê mais hoje. Hoje, claro, a gente tem as doulas, né? As doulas entraram em ação para resgatar a perspectiva do parto humanizado, que é algo, assim, um trabalho extremamente lindo e necessário, inclusive que o SUS abraçou também, né? A questão do parto humanizado. Mas a gente não vê mais, né, parteira. A gente não vê mais parteira da forma como era, né? Então, assim, só para a gente voltar, que eu fui e voltei, mas o patriarcado, então, a gente vai pensar como esse sistema, um sistema abrangente, que vai determinar ações de opressão, ações de submissão, perspectivas de privilégio, obviamente, privilegiados homens, e aí a gente tem a questão de raça, porque uma coisa não se faz sem a outra, né? A gente tem a questão da economia, uma coisa não se faz sem a outra. Você não vê o pobre, negro, marginalizado nessas posições de poder do patriarcado. Você vê o homem branco, o homem que tem grana, né? Então, até aí, claro, embora tenha isso também atravesse os homens negros, marginalizados, etc., mas aí você também tem uma diferenciação, né? E aí a gente submete as mulheres, imaginem as mulheres trans, né? Ainda nós somos as mulheres cis, né? As mulheres que nos identificamos com o gênero que foi construído histórica e culturalmente para a gente de feminilidade, né? Agora imaginem vocês as mulheres trans. Então, assim, a tecnologia que o patriarcado usa para fazer todo o aparato de organização dessa sociedade é o machismo. O machismo é só uma tecnologia, mas é uma tecnologia que deu super certo. Né? Porque aí o machismo justamente se alimenta de discursos, ou seja, está falando de linguagem. Né? Quantas vezes, desde criança, vocês não devem ter ouvido mães, pais, parentes de vocês falarem: senta como uma menina comportada. Aí mulher direita não faz isso, não. Eu me lembro até hoje, né? Eu fui daquelas bem tardias, assim, e eu lembro da minha mãe falando assim para mim: olha, a partir do momento que você beijar, você vai ser considerada uma biscate. E eu fiquei pensando aquilo, assim, com uns 14 anos, eu fui beijar super tarde, eu falava assim, gente, mas e agora? E se eu for considerada uma biscate? Porque é isso que a gente vai internalizando, não se esqueçam. O que é o processo de subjetivação de cada um de nós? O processo de subjetivação de cada um de nós é como nós nos relacionamos com o mundo, com as pessoas, comigo mesmo, com os meus afetos, com os meus sonhos, com os meus desejos. É um modo. E os modos, eles são mutáveis. Né? A nossa sociedade não sempre foi assim. Eu estava falando para vocês de uma outra sociedade que eu lembrei, que eu já falei isso para a turma do Augusto, eu tenho certeza absoluta, que é um cara que eu estudei na minha graduação, na minha disciplina de antropologia, chamado Malinowski.
Malinowski, ele era um antropólogo, ele se dirigiu a um conjunto de ilhas chamadas Ilhas Trombriand. Se eu não me engano, e aí, gente, eu sou péssima com geografia, vocês me perdoem, mas não sei se é no Pacífico. Eu sei que se a gente digitar no Google, a gente vai descobrir onde é que é esse conjunto das Ilhas Trombriand. E o Malinowski fica lá numa tribo, que é uma tribo de matriarcas, não é de patriarcas. As mulheres é que mandavam na jossa toda. E aí, olhem vocês para ver como o negócio é complexo. Vocês acham que lá não tinha violência contra homens? Tinha. Tinha sim. Lá eram as mulheres que iniciavam, aí obrigado, ó, Papua Nova Guiné, arrasou, Augusta, é isso mesmo. Lá eram as mulheres que iniciavam sexualmente os homens, né? As mulheres, elas andavam com um objeto na rua, que eu lembro que quando eu li isso, tanto que ficou marcado, né? Eu me formei em 2009, então isso deve ter sido o quê? 2006, 2007 que eu tive essa disciplina. Elas andavam com um objeto lá nas mãos, como se fosse um cacetete. E se elas, infelizmente, desejassem violentar um homem sexualmente, elas violentariam. Então, olhem para vocês verem, né, que, claro, isso a gente tem, assim, sei lá, um no mundo, digamos, não sei quantas ilhas de matriarcado existem no mundo, devem ser pouquíssimas, né? Mas olhem para vocês verem como a questão da violência é extremamente complexa. É extremamente complexa, né? E aí é aquilo que a gente sempre ouve, né? Qual que é seu maior medo sendo mulher? Meu maior medo, eu, Maísa, não é eu ser assaltada, não é, sei lá, chegar na minha casa agora, infelizmente, e não ter mais as minhas coisas lá. Meu maior medo é ser violentada sexualmente. Porque vocês sabem que ontem, né, eu estava inclusive pensando no nosso encontro de hoje, já tinha preparado alguns pontos que eu gostaria de trazer, e eu estava assistindo a uma temporada do The Walking Dead. Eu não sei, né, quem aí de vocês já assistiu, eu nunca tinha assistido, e eu falei assim, eu vou assistir essa jossa aqui, que eu tô bem na vibe fim do mundo. Tô bem na vibe fim do mundo. E aí, é exatamente isso, todas nós temos esse medo, é muito triste. E aí, olha que curioso, né? Não sei se vocês sabem lá, mas Walking Dead é o óbvio, né? Um monte de zumbi que fica ali, né, na sociedade, comendo as pessoas. E tem uma cena, eu acho que eu tô na 3ª temporada, tem uma cena em que uma das personagens principais lá, ela é capturada por um outro grupo, né, de seres humanos, enfim, e o cara, que é o governador, ele manda ela tirar a blusa. Tipo, no meio do apocalipse zumbi, assim, saca? Tipo, o mundo acabando. E ele ali com ela numa sala, ele fala assim, tira a blusa. Tira a blusa, senão eu vou fazer tal coisa com seu marido. E ela pega, assim, muita, né, vergonha, muita tristeza, ela tira a blusa. Aí ele pede para ela tirar o sutiã. Ela tira o sutiã. E aí ele vai por trás dela para encenar, né, uma violência. Ele não comete a violência sexual em si, no sentido da penetração, etc. Mas ele comete essa violência sexual, que é a humilhação. A gente não pode esquecer disso, né? Existe um termo hoje nos estudos feministas e de gênero que se chama pornificação da cultura. Pornificação da cultura. Pornificação vem de pornô, de pornografia, né? Que é justamente um processo e um movimento de nós cada vez mais hipersexualizarmos as mulheres, e isso vem sendo feito de uma maneira brilhante através do que se tornou, né, as redes sociais, não só a indústria do sexo, né, mas as redes sociais, e também a sexualização precoce das meninas. Gente, por que vocês acham que existe pedofilia? Que é um assunto extremamente polêmico. Vocês acham que pedofilia é só uma parada genética? Não é. Né? Não é. A pedofilia é uma construção social também. Né? E isso vem de muito, muito, muito tempo. Né? Muito tempo. Não é de agora. Não é dessa sociedade atual em que nós estamos vivendo. Né? Então, vejam, esses estudos da pornificação da cultura vão dizer que os aparatos, né, e aí a gente pode pensar em mídia, música, artes, família, educação,
né? Todos esses aparatos e instituições que fazem parte da nossa vida promovem um processo de deseducação do ser humano, né, de maneira geral, e fazem com que o ser humano comece a olhar especialmente para as mulheres, nas sociedades patriarcais, como a nossa, como objetos, né? Que é o que eu inclusive chamo no título da nossa palestra, né? A objetificação do corpo das mulheres. Vejam vocês, se antes nós, que não tínhamos toda a revolução tecnológica, já éramos bombardeadas por padrões imagéticos, né? De imagem do nosso corpo, da nossa aparência, etc., hoje isso se intensificou demais. Porque hoje a gente tem acesso às imagens das mulheres, e inclusive a pornografia, de uma maneira assim, ó. Né? Eu acessei uma pesquisa que dizia que aqueles sites pornôs chamados Pornhub, que eu não sei se é assim que se pronuncia, né? Pornhub. E é o rolê da humilhação, exatamente. Ó, né? É que eu não consegui ler tudo, perdão, mas depois a gente pode ver para a gente contribuir com o rolê aqui. O Pornhub e o Xvideos, que são sites pornôs super conhecidos, na época da pandemia, eles dispararam assustadoramente em termos de acesso. E aí o que acontece? O processo da pornificação da cultura, que também é um processo de subjetivação, vocês vão se lembrar que nós também somos feitos através da cultura, correto? Fazem com que o consumo da pornografia comece, entre aspas, tá? Ali do papai e mamãe, o famoso papai e mamãe, então a gente acessa, digamos, o que é mais próximo da gente. E depois a gente desevolui, eu vou dizer desevolui, né? A gente evolui para hardcore, pornografia hardcore, pornografia que utiliza enforcamento e objetos inadequados com as mulheres. Isso é estatístico, gente. Isso eu não estou falando voz da minha cabeça, não. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês os artigos, enfim, né, as referências. O que isso diz para a gente? Né? Que aí, quando eu digo isso, às vezes as pessoas ficam meio... Nós, mulheres, somos um apanhado de buracos. É isso que nós somos nessa cultura. Nós, mulheres, somos um apanhado de buracos. Quem já consumiu pornografia sabe disso. Né? A gente tem a nossa boca, a gente tem o nosso ânus, a gente tem a nossa vulva, né? Que antigamente a gente chamava de vagina. Nós somos um apanhado de buracos para a indústria. Né? E é uma indústria, claro, que está... vocês imaginem os bilhões que a indústria pornográfica movimenta no mundo. Então, olha como o capital está aí. Porque antes a gente estava falando disso, né? Que o capital nasce depois, o capitalismo nasce depois. E o capitalismo também se faz através da submissão. Né? Basicamente, ali, o que a gente pensa em capitalismo? Quem é dono dos meios de produção, quem trabalha, explorado, né, pelo dono dos meios de produção. Por que tem gente mais pobre do que rica no mundo? Por um motivo muito óbvio. A gente não vai compartilhar riqueza. Né? A gente precisa dos pobres para fazer essa existência miserável e a gente aceitar qualquer coisa. Né? E aí o capitalismo tem uma sacada muito massa e muito perversa a partir da década de 1970, que é: a gente pode ter 5 geladeiras em casa? Poder a gente pode, vejam, poder a gente pode. Mas eu, Maísa, eu moro sozinha. Para mim tem serventia eu ter 5 geladeiras em casa? Não. Tem necessidade? Não. Então o capitalismo saca, na década de 1970, que os bens de consumo, eles não vão ser consumidos assim de uma maneira desenfreada, né? Porque as pessoas não vão precisar disso. Só que a gente quer no capitalismo que as pessoas precisem sempre, porque a gente tem um buraco da falta na nossa existência e a gente precisa preencher essa angústia da falta na nossa existência. Então, o que o capitalismo faz? De uma maneira muito perversa. Produz consumo de vida, de estilos de vida, de desejo. Né? A gente começa a consumir isso. A gente começa a consumir, por exemplo, o estilo de vida fitness. Ou a gente começa a consumir, por exemplo, o estilo de vida, sei lá, do metal. Né? Quem é metaleiro, quem é do rolê. Né?
Então, vejam, tudo, o funk, né? Quando a gente fala do funk, por exemplo, a história do funk no Brasil, a gente fala também de um processo de cooptação do funk. É que hoje o funk que a gente conhece é esse funk que vai falar de uma hipersexualização também dos corpos das mulheres, mas o funk nem sempre foi isso. E o funk não é só isso aqui no Brasil, inclusive. Né? O funk tem uma história de resistência, de denúncia do que rolava na marginalidade da periferia, né? Do que o sistema fazia com essas pessoas, o sistema capitalista fazia com essas pessoas. Então vejam vocês como está tudo muito entremeado, né? A gente vai puxando, né? Que é essa ideia do dispositivo. Quando eu falo dispositivo, tem dois pensadores que falam muito desse conceito, que são Deleuze e Guattari. O dispositivo literalmente é um emaranhado, como se fosse um novelo de lã, todo emaranhado, assim, e bagunçado. E aí, conforme a gente vai puxando as linhas, a gente vai puxando uma série de vetores que levam a gente a problematizar a nossa realidade, né? Então, a gente precisa começar, por exemplo, a problematizar a realidade que nós vivemos. Será que na minha família eu sou um objeto? Será que no meu relacionamento amoroso eu sou um objeto? Né? Será que nas minhas amizades, no meu local de trabalho, eu sou meramente um objeto e eu sou meramente um objeto por ser mulher? Né? Porque a gente também tem que se perguntar isso, a gente não está falando disso, né? Só para, eu sei que eu estou falando demais, mas eu só queria falar mais uma coisinha, porque nessa história do capitalismo, óbvio, né? Eu tive o prazer de fazer essa especialização. A última especialização que eu fiz foi foi na PUC-Rio, que foi com as professoras da Marielle Franco, né? Vocês devem já ter ouvido falar da Marielle Franco e tal, enfim, uma grande figura aí do cenário político e das lutas, né? Das chamadas minorias, enfim. E essa especialização foi sobre políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Era uma especialização muito específica. E eu tive um artigo, né, de conclusão de curso para entregar, que agora, inclusive, vai ser publicado. Eu estou super feliz com isso. Vai ser, faz muito tempo que eu não publico nada. Eu nunca fui de publicar, mas esse vai ser publicado, então eu estou super feliz e orgulhosa, assim. E eu escrevi sobre o que no meu artigo, né? Eu escrevi sobre toda a destruição das políticas públicas que aconteceu no governo do Jair Bolsonaro, enquanto o Jair Bolsonaro estava na presidência, né? E isso tem dados, né? A gente tem dados e são documentos oficiais, tá? São documentos oficiais da época do próprio Bolsonaro. Isso que é o mais interessante ainda. E eu usei uma feminista, quando eu conheci, foi logo nessa época, assim, eu me apaixonei por ela, que é uma feminista mexicana, chamada Sayaki Valência. E a Sayaki Valência é uma feminista jovem ali, ela é ensaísta, ela é doutora, ela é fudidona e também toda ligada nas artes e tal. E a Sayaki Valência tem um livro muito famoso, que foi esse livro que eu li para escrever o meu artigo, que chama Capitalismo Gore. Gore é G-O-R-E, Gore. Gore, olha só que doideira, gente. Gore é uma categoria de filmes de terror. Quem curte aí filmes de terror, não é o meu caso, porque eu sou uma bundona cagona para filmes de terror, vai manjar mais ou menos aí do que eu tô falando. Basicamente é uma categoria de filme de terror extremamente gráfico, né? Então aquela coisa sanguinolenta, aquela coisa horrorosa, de tripa para um lado, coisa do outro, aquela coisa extremamente violenta, né? E ela desenvolve nesse livro dela essa perspectiva que justamente vai atravessar os chamados países de terceiro mundo, né? Por exemplo, o México, para falar que lá o capitalismo faz esse atravessamento, né? E essa costura com o machismo, e o quanto isso modifica as relações de violência que acontecem no país com as mulheres daquele país. Né? E aí eu uso uma figura que ela traz ali, justamente por ela ser ensaísta, poetisa, etc. Ela é uma pessoa assim da literatura, das letras. Tem uma figura mitológica
que ela destaca no livro, que chama Endríago. Endríago seria uma figura meio homem, meio bicho, meio todo assim deformado, que atacaria e comeria as pessoas assim de uma maneira extremamente violenta e brutal. Por isso, a referência ao terror gore, né? Essa coisa bem podre assim do filme de terror. E aí ela vai avançando, claro, de uma maneira assim belíssima e extremamente combativa, assim, dizendo que a gente precisa, né? As feministas, as mulheres precisam se levantar contra essa ordem, né? Porque o capitalismo também é máquina embriaga de moer mulher. O capitalismo também, sabe a maquininha lá de moer carne? O capitalismo é essa máquina embriaga de moer carne de mulher na sociedade. E não só isso, óbvio, a gente não pode esquecer, tem o racismo que está junto, tem o capacitismo que está junto, né? Tem uma série de outras ferramentas além do machismo, através das quais o capitalismo e o patriarcado operam. Então, assim, foi um trabalho assim, muito visceral. Eu acho que essa perspectiva, né, do feminismo, para mim, é muito visceral. Porque eu acho que tem que vir de dentro mesmo. Né? Acho que tem essa coisa, né, que faz a gente suar, que faz dar frio na barriga na hora que vai falar. Porque eu acho que tem que ter, alcançar essa potência na gente, né? Pra gente, de fato, assumir, sair desse lugar a que nós fomos relegadas, que é o lugar do objeto, que a objetificação é isso. A gente destitui do humano a sua condição de humano, a gente tira dele a sua condição de humano e a gente torna aquele sujeito um objeto inanimado. Eu não tenho desejo, eu não tenho formas, né, através das quais eu queira ser amada, eu queira ser cuidada, né? Eu não problematizo as relações que eu vivo, né? Eu sou a atriz do filme pornô que vai performar, né, com o meu companheiro ou com a minha companheira, tá? Eu sou o apanhado de buracos. Eu sou a junção dos buracos, né? Então, enfim, eu me empolguei. Que ótimo! Eu sabia Perdão, me que ia empolguei. acontecer. Mas era isso que nós esperávamos aqui. Muito bom. Enfim, é Bom isso. mesmo. Eu sei que algumas meninas aí fizeram uns comentários lindos, mas eu não consegui ler todos a tempo. Não, muito bom, mas é muito, muito legal isso tudo, essa vibração. Nem sempre a gente vê na academia, né? As coisas são muito engessadas, aqui são muito frias, eu diria, e falta esse lado humano de ser, né? Uhum. Então, muito bom, querida, muito bom. A gente, de fato, eu tenho 1000 coisas que eu podia te perguntar, com muitas curiosidades que eu tenho aqui, mas a gente sempre gosta de dar espaço para as pessoas, né? Eu não sei se você quer dar uma olhada, eu leio aqui, a Rayane, a Amy trabalha com a gente, tá? Nossa aluna de IC, enfim, ela tem alguns comentários da humilhação aqui, né? Maravilhoso. Eu não sei nem onde que eu olho aqui no meu celular para ver os comentários. Então, não, eu leio para você. Ela falou o seguinte. Vê para mim? Sim, claro. Sobre a situação do The Walking Dead, situações parecidas acontecem frequentemente nas mídias, não necessariamente expondo o corpo, mas a humilhação, exposição da mulher como algo público, a apropriação do indivíduo, é só ver as entrevistas com artistas mulheres e a diferença da condução das perguntas. Esse é o comentário dela. Maravilhosa. E, inclusive, tem um artigo, depois, se alguém quiser, eu posso disponibilizar, que é um artigo que justamente vai falar desse processo de humilhação. É um título, assim, super polêmico. É uma coisa assim, humilhação, nojo e a existência da mulher. É um rolê assim. Porque isso faz parte da misoginia, né? Misoginia enquanto essa produção de discurso, de ações que partem do ódio à figura da mulher. Não é à toa que a gente fala, né? Para de chorar que nem uma menininha, ou joga bola que nem... você quer ofender alguém, joga bola que nem uma menininha. Né? Então, isso da humilhação aí que ela disse é uma das ferramentas, né? O nojo, até o nojo, assim, a própria existência da mulher, né? A questão... A gente estava falando antes da natureza, né? Da menstruação, dos cheiros. Cara, esses dias eu vi um negócio que eu falei assim, não. Eu falei,
putz, eu falei, tem que estar muito drogada mesmo para conseguir dar conta de um troço desse, gente. Tem que estar muito medicada, sabe? Drogada eu falo nesse sentido, viu, gente? Porque, assim, eu vi lá que tem um perfume íntimo para vulva, né? Para vagina da mulher. Eu falei assim, ah, não. Eu falei, é sério mesmo, né? Então, assim, é seríssimo, né? É seríssimo, assim, é isso, né? A gente pega ali, ao invés de você ser alvo, né, dessa humilhação, do odor natural que você produz, vamos comprar um perfuminho aí para sua região íntima, né? Para você não passar vergonha e ninguém ter nojinho de você, né? É assim, eu falei, cara, olha, eu não sei se a humanidade está perdida porque eu não quero acreditar nisso, sabe? Mas às vezes, né? Lá, é o relato da prostituta, que esse eu consegui ler, né? Que é um relato da prostituta que ela não é gente, né? E, inclusive, essa questão da prostituição é muito interessante na história da humanidade, porque, especialmente pensando no capitalismo, o capitalismo, ele, entre aspas, legitima e autoriza a venda de absolutamente tudo, inclusive do nosso corpo, né? No entanto, o que permanece à margem é justamente a prostituição. É justamente a prostituição, né? Vocês podem reparar, assim, as profissionais do sexo, e isso é um tema que eu gosto de ouvir muito outras mulheres falando, porque a gente tem os dois lados, né? A gente tem o lado das mulheres que são impelidas, né? São empurradas para a prostituição, em decorrência da vulnerabilidade socioeconômica, da falta de oportunidades. A gente não pode descartar esse vetor, né? Inclusive na construção da prostituição né? E a gente não pode descartar que tem um plus aí. E tem mulheres que sim fazem a escolha de serem prostitutas. Sim, fazem a escolha de serem garotas de programa. Né? Então, assim, a gente tem os dois, pelo menos, né? Pelo menos esses dois lados presentes na questão da prostituição. E é extremamente difícil para a gente pensar, nossa, mas como que a mulher vai vender? Vai vender, seja pela necessidade. As mulheres trans, por exemplo, a gente sabe, né? Estatisticamente falando, as mulheres trans, elas... Olha, a Anne! Elas são, né, jogadas justamente para esse lugar da prostituição, porque elas não são aceitas em mais nenhum outro lugar profissional da nossa querida sociedade conservadora. Né? Muito bom, muito bom. Só queria voltar um pouquinho, tem uma pergunta da Liura, depois a gente passa para a da Ana, tá? Liura, você quer fazer? Você quer que eu faça, querida? Posso fazer. Deixa eu pegar aqui. É uma dúvida mesmo de quem nunca ouviu sobre esse tema, tá? Será que, então, algumas mulheres, quando elas não têm uma conversa dessa que a gente está tendo, não tem essa oportunidade maravilhosa, elas não acabam engrossando esse patriarcado, fazendo parte dele? Patriarcado, então, é um termo que eu não posso olhar e só pensar que homens fazem parte dele. Tá? Ele é uma ideia, né? Vamos dizer. Perfeito, exatamente isso. O patriarcado, ele é um sistema que abrange a todos nós. Homens, mulheres, homens cis, homens trans. Tá. Todo mundo está sob, né? Está sob o guarda-chuva do patriarcado. Eu mesma tenho que lutar contra perspectivas que foram arraigadas, internalizadas em mim todos os dias. E não são só perspectivas machistas, perspectivas racistas também. Né? Então, assim, o Foucault fala muito sobre isso, né? Que um dos grandes desafios que a gente tem enquanto humanidade é a gente olhar e combater o fascismo dentro de nós. Né? Então, assim, eu já fui uma adolescente que via lá as amigas beijando e falava, sai que biscate, sai que vagabunda. Ou eu já fui. Claro que eu já fui. Eu sou fruto, né, de uma família que me ensinou coisas, de uma sociedade que me ensinou coisas. E aí, esses dias eu estava conversando sobre isso com uma amiga feminista também minha, que a gente estava falando do quanto é mais difícil a gente, na nossa perspectiva, claro, né? Não sei das outras mulheres, mas a gente enfrentar o machismo que vem das mulheres. Né? Porque o dos homens, de uma certa forma, a gente já está esperando. Sabe? A gente já tá ali, já tá andando na rua, você vê um cara atrás de você, você já tá pensando no que você vai fazer.
Porque a sua cabeça já tá milhão, tá falando, eu preciso entrar em algum lugar, eu preciso ver onde que eu vou me proteger. Mas de uma mulher, a gente às vezes não espera, né? A gente às vezes não espera, né? Então, até no nosso trabalho, assim, eu lembro quando eu trabalhava na assistência social e eu atendia famílias de extrema vulnerabilidade socioeconômica, eu tinha colegas de profissão, né, que falavam assim, mas também, né, vai ter 10 filhos, agora quer viver de Bolsa Família. Quem que vive de Bolsa Família, velho? Num país que nem o nosso, que o nosso salário devia ser... O nosso salário mínimo, gente, no nosso país deveria ser em torno de 7 mil reais. Em torno de 7 mil reais. DIEESE, isso, não são vozes da minha cabeça, né? Então, assim... mas vamos já trabalhar, que aí o planejamento familiar vira isso, né? Vamos já trabalhar essa mulher para ela já passar pela esterectomia, né? Passar pela... esterectomia não, né? Como é que chama? Vasectomia e qualquer outro? É esse mesmo, tá certo? Esterectomia mesmo, né? Então, assim, é complicado, porque a parada é muito complexa, né? Mas você tem toda a razão. Todos nós somos subjetivados. Porque senão nós ficamos enviesados, né? E acabamos olhando toda mulher como alguém que vai nos apoiar nas nossas decisões e pensamentos. E tá bem longe disso. Imagina se eu falar para você, olha, aí eu vou falar, gente, porque, né? A Damares, que foi ministra, né? Então, você roubou o que eu ia falar. Fala, Augusto, não, fala. tem várias deputadas, né? Várias deputadas federais que respondem bem a tua pergunta, né, Liora? Não é porque é mulher. Não é porque é mulher. É uma pena, né? É uma pena. E aí isso torna, como eles querem normalizar, você fica começando a se culpar e falando, poxa, mas se uma mulher está falando isso, será que eu também não deveria estar agindo assim, né? Pois é. Que é, por exemplo, essa problemática toda que a gente tem em torno do aborto, né? O aborto enquanto uma problemática de saúde coletiva, as mulheres e os homens, claro, né, pró-vida, é muito curioso, assim, quando você vê esses debates. Porque eu acho que às vezes vira uma coisa assim tão absurda, porque é sempre aquela coisa assim, né? Se você não deseja abortar, é um direito seu, mas a gente não está falando do seu umbigo. A gente está falando de um assunto que está para além do indivíduo, né? Que está para além do indivíduo. A gente está falando de um país, né, em que as mulheres morrem porque elas vão para a prática clandestina de aborto. E aí sempre vem aqueles argumentos que são extremamente interessantes, né? Não, mas se a gente legalizar o aborto, isso aqui vai virar uma clínica aborteira, né? O país vai virar uma clínica aborteira. Gente, será que as pessoas sabem o que é um aborto? Né? Será que as pessoas sabem o que isso produz na subjetividade de uma mulher? Né? A gente falhou tanto assim, nas políticas de prevenção, nas políticas de base, e agora a gente não pode negar a realidade em que a gente vive. A gente estava ainda discutindo até pouco tempo atrás, é que agora essa discussão está um pouco mais silenciada, mas a gente estava falando de ideologia de gênero em escola e kit gay. Sabe, kit gay, como se você ensinasse, né, as crianças a se tornarem gays. Né? Então, assim, vamos fazer uma gaysação compulsória, sabe? Da mesma forma que a gente faz a heterossexualidade compulsória, vamos fazer uma gaysação compulsória. Então, assim, é uma desinformação, assim, tão grande, é um medo, né, tão grande. Freud já discutia muito isso, né? A gente costuma ter muito medo, muita aversão. Normalmente aquilo que está presente dentro de nós de uma maneira muito difícil de ser acessada, né? Não é à toa que os homens que são muito machistas, né, e muito rígidos nesse sentido, têm questões com a própria existência. Eu nem diria a própria sexualidade, mas eu diria a própria existência, sabe? Enquanto homem. Então, assim, é muito complicado esse debate, né? Muito bom, muito legal. A Ana Clara fez uma pergunta, não sei se ela quer fazer ela mesma ou se eu posso ler para a professora Maísa, que eu leio, a Anne, linda, maravilhosa, que então foi minha estagiária. Que legal. Bom, ela fala o seguinte, por isso muitas mulheres dizem algo que é de se pensar. Homens dificilmente veem as mulheres como um igual. Quando perguntam a eles que homens eles admiram, eles entregam uma lista gigante, mas quando perguntam de mulheres... Poucos têm mulheres que admiram.
Homens amam e admiram outros homens e apenas usam e veem as mulheres como propriedade. Exato. Ô, Anny, você sabe que esses dias eu vi justamente um experimento social de uma dessas minas feministas que tem no Instagram, assim, que eu sigo. Não, na verdade não foi uma mina, não, mentira, foi um cara. E ele chega para os caras, né, especificamente para caras, ele fala assim, você gosta de mulheres? Então, gosto. Fala para mim, então, 3 mulheres que você admira. Aí eles ficam assim. Aí todos eles, cara, falam minha mãe. Tipo, eles não falam uma artista, uma pesquisadora, uma professora, uma, sei lá, cara, qualquer coisa, uma cantora que fosse. Eles não sabem falar. Nenhum deles. Assim, é uma coisa bizarra. E é isso que você falou, os homens só amam os homens. Muito legal, muito interessante. Maísa, eu ia te perguntar, mas você já me respondeu. Quando você falou, eu não conhecia a expressão como é que é? Pornificação da cultura. Essa expressão eu não conhecia. Mas o que eu ia te perguntar, mas você acabou já praticamente respondendo, que isso é a indústria cultural, enfim, Escola de Frankfurt explica isso, na verdade, é continuidade disso, correto? Exato. Então, assim, cada vez mais, né, Adorno e companheiros explicando o que é o capitalismo, né? Estão aí presentes. Nossa, estão muito aí legal. Presentes, firmes e fortes. E você falou uma frase que para mim foi muito emblemática, que eu nunca ouvi desse jeito, mas que eu adorei. E para mim fez total sentido quando você fala que o machismo é uma tecnologia. Porque nós vivemos num mundo extremamente tecnocrata. Então, isso faz muito sentido. Eu tenho um amigo meu, que é pesquisador da Embrapa, ele fala de tecnoidolatria. Então, a gente idolatra a tecnologia. Né? Acima de qualquer coisa, pessoas não interessam tecnologias. Então, quando a gente associa o machismo a mais uma tecnologia, isso faz muito sentido, isso explica muita coisa. Muita coisa. Então, adorei essa frase, frase. Dentre muitas outras, tá? Mas essa foi particularmente muito marcante, assim, para mim. Outra coisa que eu queria compartilhar com você e com os colegas, eu fui, tem 3, 4 semanas, a uma palestra lá na tua antiga faculdade, né, que você era professora, e eu fiquei impressionado, eu não me lembro como é que é o nome da instituição, Casa da Mulher? Centro de Referência da Mulher. Centro de Referência da Mulher. Isso. E eu fiquei impressionado com uma coisa que você falou muito ano passado, só que é um impressionamento idiota da minha parte, porque né, eu podia deduzir isso, que é o que você falou da violência causada por casais homossexual, ou seja, homoafetivos, causada pela companheira. Sim, isso é real, eu já recebi. Né? Então, quando você fala do problema do patriarcado, o patriarcado não é exclusivo de homens. Não. Né? Então, assim, ele é muito, muito presente na sociedade, né? Isso é um fato, e assim, a única coisa que a gente precisa se lembrar é que, como no patriarcado o privilégio é do homem, estatisticamente a violência, portanto, é produzida muito mais pelos homens, né, do que pelas mulheres. Isso é estatístico. Inclusive, violência intrafamiliar. Né, eu estava estudando esses tempos atrás para o concurso do TJ, e muitos dos autores que caíam na bibliografia lá, que eram sugeridos pela bibliografia, apontavam isso. Né? Mesmo dentro das famílias, né, a violência é praticada muito mais pelos homens do que pelas mulheres. Mas sim, existem casos de violência em casais homoafetivos, né? Mulheres contra mulheres, homens contra homens. É complicado isso, é um né? fato. Enfim, a violência é muito presente, né? É. Querida, foi um papo muito bom. Nós, teoricamente, geralmente a gente vai até as 9, mais ou menos, já estamos bem próximos das 9, então não sei se alguém gostaria de fazer uma última pergunta para a professora Maísa, ou se a gente pode encerrar por aqui. Mas, assim, né, eu sabia que ia ser assim, que ia ser um papo muito enriquecedor. Além do teu conhecimento e tua vivência, o teu carisma também encantador, tá? Então, isso é um plus a mais para nós. Então, nós queríamos muito te agradecer pelo teu tempo, de você ter vindo aqui. Espero encontrá-la outras vezes, tá? E fiquei muito feliz que você esteve aqui com a gente, tá bom, querido?
Meu querido, assim, eu fico extremamente feliz por esse convite, por te reencontrar. A Liura linda que abriu a câmera para a gente ver ela e a gente interagiu aqui. Muito obrigada, foi um prazer imenso. E eu também aguardo ansiosamente esse encontro de maneira presencial. Muito bom. E aí nós temos uma pequena tradição aqui, que a nossa convidada que encerra os trabalhos. Então, eu vou agradecer para todo mundo. Obrigado, pessoal, os que continuaram com a gente até aqui, tá? Então, obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado a Isadora, que é a nossa estagiária que nos ajuda com esse trabalho aqui. Obrigado a todo mundo. Obrigado a você, professora Maísa, mais uma vez. Me despeço de todo mundo. Está ali a Isadora, que trabalha com a gente. E eu te passo a palavra, professora, para você, então, fazer um encerramento para a gente. Um grande beijo, fiquem bem. Um abração aí para todo mundo. Gente, muito obrigada pela gentileza por terem ficado aqui com a gente. Oi, Anne, tudo bom? Obrigada por todo o carinho. Sigamos juntas e fortes, porque o mundo é grande e a gente tem que estar aqui atenta e sempre juntas. Um beijo, muito obrigada. Encerro esse dia lindo. Obrigada por tudo.